A paz do Senhor, meus irmãos. Estamos aqui para mais um momento de estudo da Palavra de Deus. E nós estaremos hoje estudando o livro de 2 Reis, o capítulo 6 e o capítulo também 7. O tema da nossa mensagem hoje é: quem é você em tempos de crise? Então, de acordo com essa história que nos é contada nesses capítulos 6 e 7 de 2 Reis, nós vamos fazer uma autoanálise de nós mesmos. Quem tem sido nós nesse momento de crise que nós estamos enfrentando no país? Estamos enfrentando um momento muito difícil, de pânico, de terror, de preocupação, né? Estamos vivendo um caos mesmo, um momento muito complicado. Mas a palavra do Senhor hoje vai nos alertar para nos fazer refletir. Quem tem sido nós em tempos de crise? Então hoje, nesses versículos, nós vamos aqui ver alguns personagens que fazem parte dessa história e você vai refletir. Qual deles você tem sido nesses momentos difíceis? Então, nesses versículos, nós vamos ver aqui duas mulheres, nós vamos ver o rei, nós vamos ver o profeta, nós vamos ver o capitão, nós vamos ver os 4 leprosos. E vamos aprender com eles que atitude eles tiveram no momento de crise. Houve um período que houve uma grande fome em Samaria. O exército da Síria invadiu Samaria, cercou Samaria e decorrente a isso houve uma grande fome naquele lugar. E por causa dessa fome, 2 mulheres daquele local teve uma atitude terrível. Elas fizeram algo abominável. Elas combinaram entre elas de matar os seus filhos e cozinhar e comê-los. E assim elas decidiram. Uma tomou a decisão, matou o filho, cozinhou e comeu. Quando foi na vez de matar o filho da outra, cozinhar e comer, ela escondeu o seu filho. Então, diante disso, elas foram até o rei. E aquela mulher que já tinha comido seu filho foi reclamar com o rei e pedir ajuda ao rei, porque a outra não estava cumprindo a parte do trato que ela tinha feito. E esse é o problema, irmãos. Em tempos de crise, momento de desespero, sem saber o que fazer, nós tomamos atitudes desesperadoras e acabamos fazendo coisas que depois não tem mais volta, coisas terríveis. Por isso nós precisamos confiar em Deus. Não podemos tomar decisões precipitadas. Nós precisamos confiar que Deus é o Deus da provisão. Se orarmos e clamarmos a Ele, Ele vai entrar com provisão, para que nós não venhamos ter atitudes desesperadoras e ter atos abomináveis que depois venha trazer grandes consequências às nossas vidas. Elas foram pedir ajuda ao rei depois que já tinha praticado o ato. Então, irmãos, não é vergonha nós pedirmos ajuda quando nós precisamos, mas precisamos de procurar um recurso antes de tomarmos decisões precipitadas. Então, que nós não venhamos ser igual aquelas mulheres que teve aquele ato abominável de, em meio à crise, para matar a fome delas, terem coragem de matar os seus próprios filhos e de comer a carne dos seus próprios filhos, tomando uma decisão desesperadora e assim deixando de confiar no Deus da provisão. Vemos aqui também o rei que ficou apavorado e culpou o profeta do que estava acontecendo. No capítulo 6, no versículo 31, o rei diz: e disse, assim me faça Deus outro tanto, se a cabeça de Eliseu, filho de Safate, hoje ficar sobre ele. Então, diante daquela situação, ele culpou o profeta era culpado daquilo, sendo que o profeta já havia ajudado o rei em outras situações. Ele esqueceu do que o profeta havia feito e culpou o profeta naquele momento. Em tempos de crise, irmãos, nós não temos que ficar procurando culpados, nós temos que procurar soluções para os problemas. Procurar culpados não vai adiantar nada. Nesse momento difícil que nós estamos vivendo, tem muitas pessoas culpando o governo, o presidente, culpando a China, culpando o prefeito, por causa disso, por causa daquilo, pessoas cristãs brigando em redes sociais, entendeu? Dizendo que vai passar fome se algo não acontecer. Irmãos, nós temos que crer no Deus da provisão, nós temos que crer no Deus que abre porta em meio às dificuldades, nós temos que crer num Deus que faz o milagre acontecer. Se nós estamos orando, se nós estamos exercitando a nossa fé, nós temos que esperar o tempo certo de todas as coisas acontecer. Então,
Aquele rei culpou ali o profeta do que estava acontecendo. E nós não temos que procurar culpados de nada. Nós temos que procurar soluções. Como vamos agir nesse momento difícil? Quais as precauções que nós temos que tomar? O que nós temos que fazer para que a gente possa vencer esses dias difíceis que nós estamos enfrentando? Então são soluções que nós temos que procurar. E não procurar culpados, né? Para poder isso afligir mais ainda a nossa alma. Então que nós não venhamos ser como esse rei. Vemos aqui também o capitão que duvidou da palavra do profeta. Vemos o profeta que anunciou a palavra de Deus. O profeta havia anunciado a palavra de Deus, de que um momento de abundância chegaria. Mas aí veio o capitão, que duvidou daquele momento de provisão. Ele disse que nem se Deus abrisse a janela do céu, fizesse uma janela no céu, aquilo não viria acontecer. E ali o profeta falou com ele que ele veria acontecer, mas ele não comeria. Vemos também os leprosos que estavam ali na porta do palácio ali, né, esperando a morte chegar, mas naquele momento eles tiveram uma atitude, né, de ir até o acampamento dos assírios para poder se alimentar. Porque eles falaram, se ficarmos aqui vamos morrer, então vamos arriscar a ver se tem comida ali no acampamento. E naquele momento eles tiveram uma atitude de coragem, né, de ir atrás de um meio de sobrevivência. Então, as duas mulheres, por falta de confiança no Senhor, elas cometeram ali aquele ato terrível de comer a carne dos seus próprios filhos e não confiar na providência de Deus. O rei, mesmo sabendo de tudo que Eliseu já havia feito de bom para eles, preferiu culpar o profeta e dizer que mataria o profeta, de que cortaria a cabeça do profeta, também não acreditando de que Deus poderia fazer algo. Nós vemos também o capitão, que também não acreditou na palavra do Senhor, e assim ele não provou da providência de Deus. Então, irmãos, se você é como aquelas duas mulheres, você vai entrar em desespero, você vai apavorar, você vai tomar decisões precipitadas, você não vai confiar na providência de Deus e nada vai acontecer. Se você é como o rei, você vai se sentir incapaz de fazer qualquer coisa, você vai procurar culpados, você vai ficar nervoso, vai fazer ameaças, e você vai desconfiar de tudo e de todos. Se você é como o profeta, você vai profetizar bênção na vida das pessoas. Você não vai espalhar o terror, o pânico, o medo, mas você vai profetizar bênçãos. Você vai anunciar a palavra de Deus e vai mostrar também as consequências da incredulidade, as consequências daquele que duvida da palavra de Deus. Se você é como o capitão, você vai achar que você é forte, você vai achar que você sabe de tudo, você vai duvidar da palavra de Deus. Se você é como os leprosos, você vai ter uma atitude de coragem. Você não vai ficar esperando a morte chegar, mas você vai ter uma atitude de procurar um meio de sobrevivência. Então, se você é como leproso, na hora da crise, você vai saber que você é um pecador, mas você também vai procurar oportunidades, você não vai ter medo de se arriscar e você vai compartilhar as boas novas com as pessoas. E assim foi com aqueles leprosos, quando eles viram a oportunidade e eles foram até o acampamento, chegando lá eles viram que os soldados já não estavam mais lá, porque Deus fez surgir ali um barulho muito forte, como nos diz aqui no versículo 6 do capítulo 7, o Senhor fizera ouvir no arraial dos sírios ruído de carros e ruído de cavalos, como o ruído de um grande exército. Então ali eles ficaram com medo, achando que era um exército que estava se aproximando para atacá-los, e ali eles fugiram, largando tudo para trás, comida, ouro, prata, vestes, e ali, quando os leprosos chegaram, eles puderam encontrar ali tudo o que eles precisavam. Só que eles não ficaram só para eles tomaram atitude, eles foram até o palácio e comunicaram ao rei do que estava acontecendo. Só que o rei duvidou, o rei achou que aquilo ali era um plano dos assírios,
para poder atacá-los quando eles fossem até lá. Ele duvidou da palavra do profeta, de que Deus traria abundância naquele lugar. No versículo 1 do capítulo 7 diz: então disse Eliseu, ouvi a palavra do Senhor, assim diz o Senhor, amanhã, quase a este tempo, uma medida de farinha haverá por um ciclo, e 2 medidas de cevada por um ciclo à porta de Samaria. Então Deus já havia falado que haveria ali a cevada, haveria ali a farinha, mas mesmo assim o rei duvidou quando os leprosos foram ali contar que não tinha mais soldados naquele acampamento. Então, irmãos, nós temos que confiar na providência do Senhor. Nós não podemos tomar decisões precipitadas, desesperadoras, assim como tomou aquelas 2 mulheres de comer os próprios filhos porque a fome era muito grande. O rei, ele perdeu a oportunidade de continuar no trono, porque depois desse acontecimento, outro rei foi ungido em seu lugar. O profeta, ele foi honrado, porque ele anunciou a palavra de Deus, e a palavra de Deus se cumpriu. O capitão, ele não pôde experimentar da providência de Deus, porque quando aquele povo soube daquela providência que havia chegado, o povo saiu correndo, e o capitão que estava à porta do palácio foi pisoteado, e ali ele morreu, como o profeta havia falado, de que ele veria, mas ele não comeria. Ele duvidou da palavra de Deus e não pôde experimentar da providência do Senhor. Os leprosos, eles experimentaram a abundância e tiveram a honra de salvar o povo, né? Eles não foram egoístas, eles não ficaram só para eles, mas eles levaram as boas novas às pessoas necessitadas. Então, em meio às oportunidades da vida, nós não devemos ser egoístas ficando com as bênçãos só para nós, porque Deus abre portas em meio às crises. Deus abençoa o seu povo em meio às crises, e nós precisamos dividir com as pessoas que precisam, né? Nós viemos ter uma atitude de fé a cada dia, sabendo que o Senhor tem provido, sabendo que o Senhor tem cuidado e vai continuar cuidando do seu povo. Então, que nós não venhamos ser como o rei, né, que culpou os outros, que nós não venhamos ser como o capitão que duvidou da mensagem de Deus, mas que nós venhamos ser como o profeta que em tempos de crise ele profetizou bênçãos, ele profetizou um tempo de abundância. Que nós venhamos ser como os leprosos que foram solidários, né, que divulgaram as boas novas para os que estavam necessitados. Então, irmãos, que nós venhamos confiar na providência do Senhor. Sabemos que estamos passando por dias difíceis, dias complicados, mas que nós não venhamos entrar em pavor e em pânico. Nós venhamos exercitar a nossa fé, confiar no Senhor, que Ele tem cuidado de nós e vai continuar cuidando. Ele prometeu em sua palavra que estaria conosco todos os dias, até a consumação do século. Então, que nós venhamos confiar a cada dia em Deus, porque Deus, Ele é Deus de promessa. Deus, Ele cria oportunidades em meio às crises. Deus, Ele abre portas em meio às crises. Deus acelera propósitos em meio às crises. Então nós temos que fazer o quê? Orar, jejuar, adorar, glorificar, louvar, porque vai passar, né? Nós sabemos que vai passar, nada dura para sempre. Nós precisamos apenas confiar de que Deus é Deus de milagres e que Ele faz milagres em meio às crises. Que nós possamos ficar com essa palavra nessa noite, que o Senhor possa falar ao seu coração e que você venha se autoexaminar. Quem você tem sido nesse período de crise? Você tem sido como as 2 mulheres que tomou decisões precipitadas e teve uma atitude terrível? Você tem sido como o rei que ficou apavorado com a situação e quis culpar o profeta e até matá-lo? Você tem sido como o profeta que anuncia boas novas em meio às crises? Você tem sido como o capitão que duvidou da palavra de Deus e não experimentou da abundância que estava por vir? Ou você tem sido como os leprosos, que foram solidários, que não pensaram só neles e que tiveram uma atitude de fé, né? E foram em busca do que era necessário para as suas vidas. Então, que nós possamos ficar com essa palavra nessa noite, que o Senhor possa abençoar você, a sua casa, suprindo todas as suas necessidades, e que você possa fortalecer a sua fé e sair mais fortalecido dessa crise no nome de Jesus. A paz do Senhor a todos.